alegria imensa podermos estar aqui reunidos com os irmãos para celebrarmos mais um aniversário da nossa igreja. 73 anos de bênçãos, 73 anos neste lugar a pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, debaixo da unção e da bênção do Espírito Santo de Deus. Para nós então é motivo de muita alegria e de muita gratidão ao nosso Deus e Pai. A mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos nesta noite tem como título A Igreja dos Sonhos de Jesus. Eu vou basear-me na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Eu não vou ler todo o texto, mas os irmãos podem permanecer com suas Bíblias abertas ou com seu telemóvel e acompanhar o texto de acordo com o que nós lemos durante a nossa mensagem. Conta-se que um jovem pastor, recém-formado no seminário, ia assumir o seu primeiro pastorado numa igreja que possuía um belo templo, um bom número de membros, ministérios bem estruturados e boa capacidade econômica, financeira. Então, a comentar sobre isso com um obreiro mais experiente, o jovem pastor entusiasmado disse: "É a igreja dos meus sonhos." O experiente pastor colocou a mão nos ombros do jovem, olhou fixamente nos seus olhos e disse bondosamente: "Então, procure fazer dessa igreja a igreja dos sonhos de Jesus. Caso contrário, poderás ter sérias dificuldades." Irmãos, com qual igreja Jesus sonhou? Qual é a igreja dos sonhos de Jesus? O que estava na mente de Jesus quando ele disse: "Edificarei a minha igreja"? O texto que baseamos a nossa mensagem hoje diz que a igreja é o corpo de Cristo e que Jesus é a cabeça da igreja. Então, os sonhos para a igreja devem derivar-se da cabeça, não do corpo, não do pastor, que é um membro do corpo, nem mesmo dos membros da igreja, mas os sonhos da igreja devem derivar-se da cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Então, nós precisamos buscar na Bíblia, porque é aqui na Bíblia que nós encontramos os sonhos, a vontade, os desejos de Jesus para a sua igreja. E nesse texto de Efésios, além de dizer que Cristo é a cabeça da igreja, também encontramos alguns aspectos ou virtudes de uma igreja para que seja considerada realmente a igreja dos sonhos de Jesus. Primeiramente, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que Paulo diz que não cessava de dar graças a Deus pela igreja. Então, certamente era uma igreja virtuosa, uma igreja que enchia de alegria também o coração do apóstolo Paulo e que por ela ele sempre dava graças a Deus. E Paulo destaca duas virtudes que eram bem acentuadas, bem visíveis naquela igreja: a fé e o amor. No versículo 15 e 16, Paulo diz assim: "Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós." Então Paulo ouviu falar da fé e do amor daquela igreja. Em primeiro lugar, irmãos, a primeira virtude que eu quero destacar aqui então é que a igreja dos sonhos de Jesus
possui uma fé visível. O que é fé visível? É aquela fé que não se limita a palavras, mas é a fé que é demonstrada pela prática da fé, que é demonstrada por meio de obras, como diz Tiago, que a fé sem obras é morta. Era uma fé tão visível que provocava comentários. Paulo diz que ouviu falar, pessoas alheias à igreja comentavam a respeito da fé da igreja, e eram comentários que chegavam longe. Paulo estava em Roma quando ouviu falar da fé daquela igreja, quando ouviu comentários sobre aquela igreja. E que comentários eram esses? Certamente eram bons, eram coisas boas, que autenticavam a fé da igreja e revelavam que aquela igreja era realmente composta por membros que tinham fé em Jesus, verdadeiros crentes em Jesus. Então Paulo ouviu comentários daquela igreja, e eram bons comentários que permitiram a Paulo perceber que estava diante de uma igreja de fé, de uma igreja de verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Sem dúvida, o principal comentário que se fazia em relação à igreja e que autenticava a sua fé era o amor que eles demonstravam uns pelos outros. Porque Paulo não só ouviu falar da fé, mas ouviu falar também do amor. Então, além de ter uma fé visível, eles também possuíam um amor visível, em que as pessoas podiam ver o amor naquela igreja e comentavam sobre aquele amor. E por isso podemos dizer que, em segundo lugar, que a igreja dos sonhos de Jesus, além de ter uma fé visível, também possui um amor visível. O apóstolo Paulo diz que o amor daquela igreja era para com todos os santos, o vosso amor para com todos os santos. Aqui Paulo fala de amor fraternal, amor entre os irmãos, amor entre os que congregam juntos e participam da mesma igreja. O amor da igreja era tão visível, tão prático, que as pessoas percebiam e comentavam. Irmãos, esse é o amor que deve haver em nós, na nossa igreja, se queremos ser realmente a igreja que Jesus sonhou. Precisamos de um amor que seja tão visível, que se revela na prática. Não basta dizer simplesmente que cremos em Jesus, que amamos a Deus. É preciso amar os irmãos de forma prática, porque é dessa maneira que demonstramos a nossa fé e o nosso amor. O apóstolo João diz que só provamos que amamos a Deus quando amamos nossos irmãos. 1 João 4,20: pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E o próprio Jesus diz que a maneira que nós temos de provar que realmente cremos nele e que somos seus discípulos é através do amor que deve haver entre nós. João 13,35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, é o amor que dá autenticidade, que valida a nossa fé, que valida o nosso discipulado. É através do amor que nós demonstramos ao mundo ou manifestamos ao mundo que realmente somos crentes e discípulos de Jesus Cristo. Um fato importante, irmãos, revelado por Paulo, quando fala do amor dessa igreja que merece a nossa atenção, é que o nosso amor não deve ser seletivo, não deve ser restrito
a um grupo de pessoas apenas. É muito fácil amar quem é da minha família, amar quem me é simpático, quem a mim é mais agradável, quem tem mais afinidade comigo. Mas Paulo diz que não deve haver restrição no amor. Observem que ele destaca que o amor era por todos os santos. Ele diz: o vosso amor para com todos os santos. Não havia grupinhos na igreja, não havia distinção nem discriminação, amavam-se igualmente e intensamente uns aos outros. Era um amor prático, um amor tão visível que provocava comentários, e comentários que chegavam longe, chegaram a Roma. Certamente esse amor se manifestava de forma prática, através do cuidado de uns pelos outros, do interesse pelo bem-estar do outro, nos relacionamentos cordiais e fraternos, na valorização do próximo, no espírito de perdão, de ajuda, de companheirismo, no prazer em estar juntos, em participar da mesma comunhão, do mesmo culto. Essas, irmãos, são algumas formas práticas de manifestarmos amor por todos os santos. E eu quero abrir um parênteses aqui para parabenizar os irmãos que vieram a esse culto hoje, porque ao virem aqui os irmãos estão a manifestar, esse amor, essa vontade, essa alegria, esse prazer de estarmos juntos, de podermos juntos comemorar mais um aniversário da nossa igreja, prestar culto a Deus. O que já dissemos até aqui vale uma reflexão. Que comentários as pessoas têm feito sobre a nossa igreja? Os comentários que se faziam sobre a igreja de Éfeso e que chegavam longe é que era uma igreja de fé genuína em Jesus Cristo, uma igreja que praticava amor entre todos eles, fé visível, amor visível. Irmãos, sem dúvida, esse é o comentário que o Senhor Jesus sonha que haja também a respeito da nossa igreja. Para que sejamos a igreja dos sonhos de Jesus, as pessoas precisam olhar para nós e perceber que realmente temos fé em Jesus, pelas nossas práticas, pelas nossas obras. Olhar para nós e perceber que temos amor pela nossa conduta, pelas nossas atitudes. Mas eu lhes pergunto, irmãos, que comentários as pessoas fazem ou ouvem da nossa igreja? E de que forma têm contribuído para esses comentários? Eu sou a igreja. É certo que muitas vezes o mundo é injusto com a igreja, calunia a igreja, mas do que depender de nós, do nosso comportamento, das nossas atitudes, o mundo não deve encontrar motivos para falar mal da nossa igreja. Ao contrário, eu devo ser um bom testemunho da minha igreja ao mundo. Eu devo esforçar-me a fim de que a minha igreja tenha boa fama, seja bem falada, seja conhecida, principalmente por uma fé pura e genuína em Jesus Cristo e por seu amor, que é o resultado da sua fé. Eu quero concluir essa mensagem a mencionar rapidamente que temos uma razão forte e um poder extremamente forte para fazermos com que a nossa igreja tenha boa fama neste mundo. Primeiro, a razão forte ou a forte razão é o fato de que, como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo.
Paulo diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Irmãos, ser o corpo de Cristo é uma responsabilidade muito grande. Cristo será conhecido nesse mundo conforme o comportamento do seu corpo. A reputação de Jesus nesse mundo depende do seu corpo. Quando Cristo esteve fisicamente neste mundo, ele abençoou o mundo com o seu corpo, com as suas mãos, com a sua boca. Ele glorificou a Deus com o seu corpo. Mas agora que ele está no céu, ele nos deu essa responsabilidade de, como corpo espiritual de Cristo, abençoarmos o mundo e glorificarmos a Deus. Irmãos, para isso é imprescindível que sejamos uma igreja de boa fama, que os comentários que se falam e se ouvem a respeito de nós sejam bons. Será impossível para uma igreja que não tenha um bom testemunho das pessoas abençoar as pessoas e glorificar a Deus. Então essa é a nossa responsabilidade, a de sermos o corpo de Cristo neste mundo. As pessoas precisam ver Jesus através de nós. Agora eu quero falar do poder extraordinário que nós temos para isso. A responsabilidade de sermos o corpo de Cristo neste mundo, de sermos os representantes de Cristo, testemunhas de Jesus, para que o mundo seja abençoado e Deus glorificado através de nós. Essa responsabilidade, irmãos, de sermos o corpo de Cristo, nos assustaria se não fosse o conhecimento de que em nós opera um poder extraordinário para isso. O problema é que a igreja muitas vezes não percebe o poder que habita nela. Parece que a igreja de Éfeso, apesar da sua boa fama, não tinha um conhecimento exato do seu poder, e por isso então Paulo ora para que Deus lhes desse essa compreensão. E Paulo diz no versículo 19: para que saibais qual a sobre-excelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Irmãos, o que Paulo está a dizer aqui é que na igreja opera o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus. Um poder incrível, poder sobrenatural, poder invencível que prevalece até sobre a morte. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus está em nós. Esse poder é real, está aqui em nossa igreja, está em nós que somos a igreja. Diante desse conhecimento, de que nós possuímos esse poder dado por Deus, o que devemos fazer? Primeiro, crer, acreditar, confiar que temos esse poder e submetermos-nos cada vez mais à ação do Espírito Santo na nossa vida mediante a obediência. Meu irmão, tens poder para praticar uma fé genuína. Em ti há poder para amar teus irmãos como Jesus deseja. Então, se sentes ou se te sentes fraco para manifestar essa fé, para manifestar esse amor, saiba que não precisa. Tu tens poder. O que deves fazer então é pedir ao Senhor que te ajude a, mediante esse extraordinário poder que opera em nós,
que te ajude a manifestar ao mundo a fé que tens em Jesus e o amor fraternal que deves ter por todos os irmãos, a fim então de que esse mundo seja abençoado por nós, que Deus seja glorificado e que sejamos realmente a igreja dos sonhos de Jesus. Amém? Que o Senhor a todos abençoe.